Hoje, com muita alegria, uma honra para a gente recebermos aqui o professor Roberto Lente, que é doutor em Ciências Biológicas. Ele é professor emérito da UFRJ, que é uma condição bastante rara na universidade. Não é fácil ser escolhido como emérito na UFRJ. Ele é também pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas e Biomédicas, Instituto de Ciências Biomédicas da FRJ, e membro acadêmico, né, da Academia Brasileira de Ciências. E hoje vai abordar com a gente o tema Os Circuitos Secretos do Cérebro, uma reflexão sobre as intricadas conexões neuronais que sustentam nossas percepções, emoções e pensamentos. Muito obrigado. Vou passar para cá, que eu acho que não é funcional. Em primeiro lugar, muito obrigado pela honra de apresentar o meu trabalho para vocês. Estou muito com vários amigos acadêmicos, alguns colegas de turma na Faculdade de Medicina, na Vila Pasteira, na época. Então, eu estou assim, muito feliz de poder compartilhar com vocês um trabalho que já se estende por muitas décadas. Eu vou resumir com esses títulos assim, mais provocativos. Estou usando uma revisão que eu estou submetendo à publicação agora, deve sair no ano que vem, e que pretende elaborar sobre esse conceito aqui, reserva cognitiva. Esse é um conceito muito prevalente na neuropsicologia, na neuropsiquiatria, que diz o seguinte, que algumas pessoas que têm baixa reserva cognitiva começam a declinar e a demência incide mais cedo do que outros que têm uma alta reserva cognitiva, que o declínio, então, vai acontecer mais tarde. E ninguém sabe, isso é muito prevalente na neuropsicologia, principalmente, e ninguém sabe muito bem, foi descrito por esse psicólogo aqui, Jakovsky, ninguém sabe a que se deve essa tal reserva cognitiva. Não está aí. Está passando? E ele foi expandido para outros conceitos, agora se fala em capacidade cognitiva, não só reserva cognitiva, e até equiparado ao conceito fluido, pior ainda, da gente definir que é o conceito de inteligência. A questão que me atrai desde sempre é quais são os substratos cerebrais dessa tal de reserva cognitiva. Como é que você pode explicar isso em termos cerebrais? E eu comecei a elaborar uma coisa sobre isso, uma primeira hipótese, através de um trabalho que a gente começou a realizar, ainda está em curso esse projeto, com a Suzana Herculano Luzel, que não sei se a gente conhece, uma muito famosa, está nos Estados Unidos agora radicada, e uma patologista da Faculdade de Medicina da USP, Vera Griller, que fundou um biobanco, um banco de cérebros, lá no Serviço de Verificação de Óbitos de São Paulo, ligado à Faculdade de Medicina da USP. E a hipótese era de que o número de neurônios talvez pudesse explicar a reserva cognitiva. Então, a gente inventou uma técnica que significa, apenas para ser bastante rápido na descrição, a segmentação do cérebro, a trituração dele em uma série de pistões, depois isso leva à destruição das membranas plasmáticas e sobram as membranas nucleares, que os núcleos ficam mantidos. E a gente tem, então, uma suspensão nuclear de volume conhecido e isotrópica, quer dizer, ela é homogênea e não heterogênea, como é o tecido cerebral. Então, eu posso levar uma alíquota que é altamente representativa do todo, para levar ao microscópio, eu faço uma coloração desses núcleos, pode ser bastante específico, levo ao microscópio e conto.
E aí eu posso chegar a números que são bastante confiáveis, dada a precisão da técnica, já foi reproduzida por vários outros laboratórios, que que a gente chegou a um número 15% menor do que aquele famoso 100 milhões, o número redondo, que todo mundo gosta. Na época, eu fiquei mal com isso, porque eu tinha acabado de produzir chamado 100 milhões de neurônios. Como é que pode um professor universitário escrever um livro cujo título está errado, ele mesmo conta que está errado? Bom, a solução foi botar um ponto de interrogação no título, então a segunda edição já é 100 milhões de neurônios, e aí eu explico no prefácio. A ciência é assim, né? Bom, então esses 186 milhões de neurônios naturalmente variam com o sexo, com a idade, com a incidência de demência, com o desenvolvimento, e a gente foi atrás disso. Ele é um número que leva a dar repercussões. Agora, neste ano, a revista Brain publicou um artigo contestando esse número, escrito por um matemático de Oxford. Aí eu respondi com a letra, depois um outro colega, que eu acho que é austríaco, se não estou enganado, também escreveu desse nosso trabalho. Aí o Alan Borelli respondeu. Então, são idas e vindas da ciência, mas o número de 86 milhões de neurônios é bastante aceito atualmente na literatura. Pelo menos ele é aceito no sistema de transportes da Califórnia. Então, isso aqui é um ônibus urbano da Califórnia que aceitou esse número. Bom, será que esse número tem relação com a reserva cognitiva? Então, isso é uma tese de doutorado. Reparem, se você pegar os controles aqui, as brancas, comparados com pacientes com doença de Alzheimer assintomática, que é o verde claro, e pacientes com doença de Alzheimer demencial, que é o verde escuro, vocês vão ver que quem tem uma doença de Alzheimer assintomática tem uma tendência de diminuição do número de neurônios, mas é estatisticamente igual ao número dos pacientes controle. Isso acontece no lobo temporal mesial, no lobo frontal, e se a gente considerar o córtex como um todo. Então, isso significa que as pessoas que têm a doença de Alzheimer, mas não apresentam os sintomas, têm mais neurônios do que aqueles que apresentam os sintomas. Logo, a gente poderia concluir que aí se trata de um substrato morfológico, biológico da reserva cognitiva. E é isso que está mostrando aqui nesse gráfico que eu vou explicar anteriormente. Depois, uma outra aluna de doutorado seguiu isso ao longo do tempo. Então, isso aí, aqui tem assinalado pelas setas vermelhas, o número de neurônios desde 20 e poucos anos de idade até pessoas de quase 90 anos de idade. Vocês veem que o número de neurônios, isso é uma população CDR0, quer dizer, que não tem nenhum transtorno cognitivo diagnosticado. Né? Então, reparem que o número de neurônios no córtex cerebral e no lobo frontal se mantém ao longo das idades, se a pessoa não tiver, quando a pessoa não tem sintomas de demência. Né? Então, novamente, isso fala a favor de que a reserva cognitiva pode ter uma expressão do número de neurônios que a pessoa tem no seu cérebro. Né? A Emily continuou esse trabalho e agora a gente está com um trabalho muito importante que a gente não publicou ainda, que a gente está na fase final da análise, que é o estudo do cérebro de fetos humanos. Então, são fetos doados por maternidades, como aqui é uma atividade de escola do Fernando do Fernando Figueira, e também o banco de biobanco lá da USP. Repare o seguinte, olha que interessante. Então, o nascimento a termo, né? A proporção de neurônios nessa fase em que a criança nasce é muito baixa, muito menos do que a proporção no adulto. Né? A faixa de variação entre cérebros femininos e cérebros masculinos. No cérebro, aqui é o encéfalo, aqui seria o cérebro só. Aqui, a
se aproxima um pouco mais do adulto, mas para que o cerebelo, a pessoa nasce com 7% dos neurônios que vai ter do adulto no cerebelo. Então, é uma quantidade de neurogênese enorme que ocorre após o nascimento, o que significa que é uma fase de desenvolvimento extremamente frágil, né, do bebê. Então, a gente não se convenceu muito de que o número de neurônios, embora se correlacione com a ideia de auditiva, fosse alguma coisa muito forte, né, para justificar essa propriedade chamada reserva cognitiva. E a gente partiu para uma segunda hipótese, que seria atribuir a culpa, entre aspas, né, das conexões neurais. Então, vamos olhar as conexões. Então, se a gente... Mas olha o buraco que a gente se meteu. Se a gente tem 86 milhões de neurônios e a gente calcula uma estimativa de 10 mil sinapses por neurônio, isso significa que a gente tem 860 trilhões de circuitos no nosso cérebro. 860 trilhões de circuitos que, além disso, são plásticos, quer dizer, são mutáveis. Quer dizer, os circuitos que nós temos agora, daqui a 10 minutos, estarão diferentes por conta desse ambiente, da troca que a gente vai ter, das lembranças que vocês tiveram ou estão tendo, se não estiverem atentos ao que eu estou falando. Então, tudo que vai percorrendo o cérebro de vocês vai mudando essas conexões, né? E isso é exatamente a definição do que vem a ser neuroplasticidade, né? O tema neuroplasticidade. E aí a gente resolveu focar em alguns dos circuitos, porque não dá para elaborar nada com 860 trilhões, obviamente. E um desses circuitos é o corpo caloso, que mesmo assim já tem 200 milhões de fibras em seres humanos, mas que pelo menos é uma conexão, um trato, um feixe compacto que a gente pode identificar na ressonância, pode identificar em patologia, uma identificação fácil, um estudo relativamente fácil. E a pergunta que a gente fez é: será que ele permanece o mesmo durante a vida? Inicialmente foi a pergunta que a gente fez. E isso começou por conta de um experimento, uma descoberta feita por esse cidadão aqui, que trabalhou com pacientes com transecção do corpo caloso para o controle de epilepsias refratárias. Ele se chamou Roger Sperry, ganhou o Prêmio Nobel de 1981, e ele fez o seguinte experimento muito bem bolado. Ele fez o seguinte: ele pegava um paciente com corpo caloso transeccionado e projetava no hemicampo direito da visão, que significa o hemisfério esquerdo, que às vezes são cruzadas, ele projetava uma imagem de uma fruta, por exemplo. Perguntava o que a pessoa via. A pessoa dizia: eu vejo uma laranja. Depois ele fazia o inverso, ele projetava no campo esquerdo, que vai terminar no hemisfério direito. E a pessoa dizia: eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Por quê? Porque não tinha o corpo caloso aqui para transmitir ao hemisfério da linguagem, que é o esquerdo, o que o direito tinha visto. Então, ele não via nada. Aí o Sperry fez uma descoberta interessante, que foi, ele identificou uma aluna do college, matemática do college da Califórnia, que não tinha o corpo caloso, tinha nascido sem o corpo caloso, de genesia calosa. E aí ele foi fazer o mesmo experimento com essa paciente. Então, o que acontecia era o seguinte: na primeira condição, em campo direito e hemisfério esquerdo, se dizia: vejo uma laranja. Na segunda condição, ela dizia: vejo uma maçã. Isto é, ela não apresentava a síndrome de desconexão perhemisférica que os cirúrgicos apresentam. Como assim, se a pessoa não tem corpo caloso, igualmente aos que foram transeccionados, né? Então, isso se tornou, se chamou o paradoxo de Sperry, se chamou o paradoxo de Sperry, que é a falta de
síndrome de desconexão nos pacientes com digenesia calosa. Nós fomos correr atrás desse fenômeno. Por acaso, eu fiquei muito estimulado nessa direção, porque eu tenho uma filha que foi diagnosticada com digenesia do corpo caloso, que é bebezinha, está com 40 e poucos anos. Eu estava nos Estados Unidos, na época, fazendo meu pós-doc, eu fiquei desesperado, porque queria fazer, só não tinha ressonância, só tinha raio-x, e aí eu decidi aprofundar os estudos com o exame do corpo caloso. Foi nesse momento, lá atrás, 40 anos atrás. Mais perto da data de hoje, eu tive uma aluna de doutorado, que talvez vocês conheçam, a Fernanda Armon, que é a presidente do Instituto Dorfman, onde eu estou trabalhando atualmente, e a Fernanda fez a tese de doutorado com cérebros acalosos. E ela descobriu uma série de feixes, como esses feixes, os feixes sigmoides bilaterais, que foram depois comprovados também em fetos, por ressonância fetal. Ela descobriu feixes completamente anômalos, nada a ver com nada a ver. E ela começou a estudar esses feixes. Um trabalho funcional foi feito no Instituto Fernandes Figueira, pelo Vladimir Lazarev e o Leonardo Azevedo, da pediatria na época, e eles identificaram um aumento da coerência do eletroencefalograma desses cérebros acalosos que acompanha a topologia dos feixes anômalos. Está vendo aqui? E desse cruzado também. Esse cruzado ele tem uma digenesia parcial do corpo caloso, e tem uma pontezinha pequenininha que permite os fios cruzarem. E a topologia da coerência do eletroencefalograma é semelhante, coincide com a anatomia. E o mais interessante, mas a gente não sabe, a gente sabe então que eles são funcionais, porque o eletroencefalograma mostra a coerência entre as regiões cerebrais, mas a gente não sabe qual é a função, o que eles estão conversando, qual é o assunto da conversa. E aí coincidiu que a Fernanda descobriu um feixe que conecta duas regiões cerebrais, tanto nos controles quanto nos pacientes discalosos, que é uma região chamada área de Brodmann 39, que é responsável pelo reconhecimento tátil, a cognição tátil, e que passa lá por baixo, não sei se vocês estão lembrados da neuroanatomia, mas uma comissura cerebral que cruza pelo tronco encefálico. Em vez de cruzar pelo corpo caloso, ela cruza lá por baixo. Então, esse é um feixe mesencefálico intercortical que a Fernanda escreveu, que a gente publicou, e a gente percebeu, usando tractografia probabilística da ressonância, que essas duas áreas se comunicam, provavelmente através da comissura posterior, no caso dos acalosos ou discalosos, e pelo corpo caloso, no caso dos controles. E aí a gente foi fazer um estudo neuropsicológico, que foi um projeto de tese da Miriam, que é essa estudante aqui, que está simulando que a gente pega o paciente, que a pessoa palpa um objeto conhecido com as mãos, e sem ver qual é o objeto, depois ela tenta reconhecer a foto do objeto usando a outra mão. É uma forma de transferência hemisférica que agora não é mais na modalidade visual, mas sim na modalidade tátil, que se deve normalmente ao corpo caloso. Como essas duas regiões são as regiões do reconhecimento tátil, da cognição tátil, a gente considerou que se houvesse transferência interhemisférica, ela muito provavelmente se deveria a esse feixe anômalo encontrado nos acalosos. De fato, isso aconteceu. Se vocês compararem os controles em vermelho e os pacientes em azul, vão ver que, com exceção das formas abstratas, que são essas aqui, a performance é a mesma. Mas mesmo nesse caso aqui, se vocês compararem a mão esquerda com a mão direita, que é azul escuro contra azul claro, ocorre transferência intermanual, mesmo neste caso do reconhecimento de formas abstratas.
Então, isso consolidou a interpretação de que esse feixe anômalo dos acalosos é capaz de transmitir informações de um hemisfério para o outro, mesmo na ausência do corpo caloso. Bom, então, essa circuitaria interhemisférica ela pode ser muito modificada durante o desenvolvimento, transformando isso aqui nisso aqui. Que a gente chamou na época de desconectoma. Mas será que o corpo caloso se modifica no caso de uma desaferentação periférica? E aí a gente foi explorar casos de pessoas amputadas. Nesses casos, a gente começou com modelos animais e a gente descobriu que existem alterações da mielina nos ratos amputados. Essas alterações foram visualizadas na microscopia eletrônica, medidas, depois para o benefício do tempo, dos detalhes técnicos, mas depois a gente pôde identificar a região, vocês lembram do músculo de peixe, né, a representação do córtex cerebral da superfície corporal. Existe também um ratúnculo, né, no caso do rato, e aqui está a representação da pata anterior, que é a pata amputada no caso desse animal. Ela é vista em coloração específica, com citocromoxidase, existem anomalias, né, uma menor representação no hemisfério desaferentado, uma maior no aferentado. E aí o Carlos Magno, que estava fazendo pós-doutorado na Universidade Federal do Pará, estava trabalhando no laboratório, ele fez a injeção de molécula injetada aqui nessa região, representação do interior, e rastreia os axônios até o alvo final. E ele mostrou que esses axônios têm botões sinápticos muito mais numerosos. Ele quantificou isso, também não vou perder muito tempo, mas vocês veem que todas essas métricas são significativas no caso dos animais amputados. Depois a gente passou para o ser humano, e esse é um trabalho do neurocirurgião da UERJ, chamado Wellington Simões. O que ele fez foi estudar uma coorte de pacientes da BBR, amputados do membro inferior, e ele fazia o seguinte: ele estimulava primeiro o coto, e ele obtinha esse resultado aqui, uma grande ativação cerebral, não só na área sonestésica, S1, mas também nas áreas motoras que ficam do lado. Quando ele estimulava na perna intacta, na mesma região, a ativação cerebral era bem menor. E mesmo quando ele estimulava aqui no pé intacto, ele tinha uma ampliação da representação que se tornava, inclusive, bilateral. Então, uma série de alterações na conectividade cerebral dos indivíduos amputados, né? E isso incluiu também o corpo caloso através de métricas de chamada anisotropia fracionada, que é uma métrica que mede a rigidez das fibras do corpo caloso. Ele encontrou alterações nessas pessoas amputadas. Isso foi confirmado depois por um físico médico, que fez doutorado também, que mostrou uma diminuição da conectividade interhemisférica, que está aqui em azul, aqui diminui, e as cores quentes aumentam, e portanto há um aumento da conectividade intrahemisférica, uma diminuição da interhemisférica. Então, novamente, a circuitaria interhemisférica pode ser modificada ao longo da vida, não apenas durante o desenvolvimento, mas também em fases mais adultas, né, mais posteriores da vida do indivíduo. Bom, e como é que seriam formadas as conexões alternativas para uma reserva conectora? Também trabalho de muitos anos atrás, aqui a Cecília fez o doutorado dela junto com o colega do MIT, onde eu tinha trabalhado. Então, reparem, o axônio caloso, ele cresce do outro lado, e aí ele passa do alvo, que está aqui nesse asterisco, depois ele regride,
regride e aí se projeta para o alvo certo. Esse fenômeno de bifurcação para encontrar o alvo certo foi reproduzido também por um outro aluno de doutorado, agora em colaboração com a Universidade de Viena, que descobriu a ocorrência de bifurcações no axônio emergente buscando seu alvo no desenvolvimento, bifurca, e a expectativa, o que a gente viu, é que depois a bifurcação, uma delas desaparece e a outra prevalece. E a gente viu isso também com outras teses de outros alunos, aqui está no início em animais, né? No início da vida, no início não, quase perto do nascimento não tem bifurcação, depois no final da gestação começam a aparecer e se estendem ao longo da vida pós-natal. E a gente supôs que um desses ramos desapareceria. E é isso que vocês podem ver aqui nessa animaçãozinha. Funciona assim. Os pioneiros calosos crescem em busca dos seus alvos. Aqui está o corpo caloso. E aqui a fibra se bifurca e o ramo lateral vai diminuindo, vai sendo retraído, tá vendo? E sobrevive um ramo caloso que vai, então, encontrar o seu alvo correspondente do outro hemisfério. Mas o que acontece quando não há o corpo caloso? Aqui vocês veem a comissura anterior, mas o corpo caloso que estaria aqui está ausente. Então, vamos ver o que acontece aqui. Você tem as mesmas moléculas atratoras do crescimento axônico, mas esse axônio aqui, buscando a linha média, não encontra, e aí vai formar um feixe anômalo aqui. E o que acontece do lado de cá é que quem regride é esse ramo de cá. E o outro ramo vai procurar aquela comissura lá de baixo, que eu mostrei para vocês antes dos pacientes acalosos. E vai inervar a região correspondente, gerando, então, essa alternativa, essa conexão alternativa no cérebro. Né? Então, a questão é a seguinte: será que isso é, de fato, um discolectoma, uma consequência das alterações, sejam congênitas, sejam na fase adulta, podem ser impostas pelo ambiente ou pela genética? Ou será que isso representa uma reserva para a plasticidade? Que é o que eu vou tentar mostrar para vocês, já chegando perto do final da minha palestra, para penalizar vocês com muito palavrão. Então, trata-se de um desconectoma ou da reserva conectômica. A gente começou a acreditar, de modo mais positivo, que é o que a gente está defendendo nessa revisão que está em fase de publicação, que isto seria o verdadeiro. Porque existiriam conexões secretas no cérebro. O que seriam essas conexões secretas? Seriam aquelas anômalas, que a gente chamou de anômalas, né? Através da comissura posterior, aqueles feixes longitudinais que o Fernando Figueira analisou com EEG, os feixes que a Fernanda Tovar encontrou, que eu mostrei para vocês. Na verdade, existiriam nas pessoas normais e nos animais normais, típicos, vamos dizer assim, mais tecnicamente preciso. E é isso que foi feito por um aluno de doutorado também, que agora está radicado na Universidade de Pittsburgh, em colaboração com o chefe do departamento de neurobiologia de lá, que é brasileiro, está radicado lá, e junto com a Fernanda Dó. Então, o Diego começou a estudar animais de várias espécies de seres humanos que tinham anomalias do corpo caloso, mas também os que não tinham anomalias do corpo caloso, em busca dessas conexões ditas anteriormente como anômalas. Né? Então, aqui, essa cepa de camundongos, esse aqui é um animal chamado suíço, né? Que tem aqui a área sagital do corpo caloso bem restrita, bem definida, mas que nessa cepa, valvo C, existe uma variação muito grande, desde de animais sem o corpo caloso até animais hipercalosos. Esse animal hipercaloso aqui nos chamou muita atenção porque nos lembrou do corpo caloso do Einstein. Não sei se vocês conhecem essa história. O cérebro do Einstein foi
surrupiado pelo patologista que o atendeu, que era da Universidade Hospital, da Universidade de Princeton, que guardou o cérebro na geladeira e ele ficou lá paradinho. Foi descoberto muito depois, ele não pediu autorização à família, foi meio que um escândalo. Depois foi analisado posteriormente, vários trabalhos foram publicados sobre ele. Esse aqui é o cérebro do Einstein, que foi mantido. E esses autores aqui publicaram no Brain, uma revista ótima. Né? Eles mediram a espessura do corpo caloso ao longo do seu trajeto, desde o rostro até o esplênio. A curva do Einstein é a vermelha, e a curva de um controle da mesma idade com que o Einstein morreu, foi acho que 75 anos, é o azul, é bem mais baixo, tá vendo? Só que aqui são muitos, os controles são vários, são vários, o Einstein só tinha um só. Então, a conclusão é que o corpo caloso do Einstein era maior do que o corpo caloso das pessoas como nós aqui, no meu, pelo menos. Se isso significa alguma coisa, a gente não sabe, mas é o folclore da ciência. Bom, voltamos ao Diego. O Diego foi atrás esse é o que ele fez o sigmoide que a Fernanda Tovar Moll encontrou nos acalosos. Ele saiu encontrando isso loucamente nos camundongos, inclusive nos camundongos com o corpo caloso normal, muito próximo do normal. Nesse caso aqui, ó, ele tem o feixe sigmoide dos dois lados. Esse aqui está praticamente normal, também é a mesma coisa. Então, esse aqui ele não encontrou. O corpo caloso também é bem estabelecido. Mas o fato é que ele começou a encontrar em animais típicos, né, sem deficiência do corpo caloso. E aí ele foi adiante e foi estudar animais de várias espécies em busca dessas conexões anômalas, ditas anômalas. Né? E ele começou a achar um monte, usando uma base de dados desse Instituto Allen, que faz um tipo de experimento muito interessante. Eles injetam um vírus numa certa região cerebral, delineada aqui por esse círculo, e essa região cerebral absorve esse vírus. O vírus ele é engenheirado, digamos assim, trabalhado geneticamente para sintetizar uma proteína fluorescente de uma determinada cor. Então, essa proteína é absorvida pelos neurônios da região e é conduzida pelos neurônios, pelos axônios, e delineia toda a árvore de projeção dos neurônios. Então, reparem aqui o que ele achou. Uma região muito pequenininha de injeção do vírus resulta numa projeção calosa extremamente expandida, extremamente extensa, e não homotópica, como era o dogma que eu vou mencionar a seguir. E começou a achar outras conexões da comissura anterior aqui. Ele descreveu uma comissura talâmica, que também, esse foi um trabalho que a gente publicou muito recentemente. A comissura talâmica pode ser vista aqui, o corpo caloso, os seus padrões de outros. Esse trabalho da comissura talâmica foi feito por uma aluna também de doutorado, que infelizmente faleceu antes de concluir a tese, com 29 anos, né, no ano passado, e a gente publicou esse artigo, a revista aceitou que ela entrasse como primeira autora póstuma, que é uma coisa rara. A gente explicou o que tinha acontecido e tal. Os colegas dela do laboratório se juntaram e terminaram a análise dos dados, e a gente chegou a publicar. Foi uma coisa muito emocionante. E esse é um dos achados da Pamela, né? Uma conectividade através do tálamo, que nunca tinha sido descrita, né? Uma conectividade cruzada através do tálamo, proveniente do córtex. Né? Então, para finalizar, e para sedimentar essa ideia de que as conexões cerebrais, as tais conexões secretas, os circuitos secretos, podem ser relacionadas à reserva conectômica, à reserva cognitiva, a gente teve que enfrentar esse dogma de que o corpo caloso é homotópico. O que é ser homotópico? É que frontal projeta para frontal,
parietal, projeto parietal, aqui parietal, occipital, principital. Então, há uma homotopia, né, no corpo caloso. Isso é o dogma até hoje prevalente nos artigos. Mas quando o Diego foi trabalhar com isso, usando vários animais, aqui ainda é o camundongo, ele encontrou eu já mostrei antes, uma diferença. Você pega aqui a ejeção pequenininha aqui, ela não só projeta para a região homotópica aqui, como a região heterotópica aqui também. Esse aqui mais flagrante ainda, parecido com aquele anterior, que eu mostrei no slide anterior. Uma injeção aqui não só projeta para a região homotópica, mas vai longe, para trás e para frente. Então, há uma expansão, uma exuberância de conexões calosas que não estavam previstas na ortodoxia, no dogma das conexões homotópicas do corpo caloso. E ele conseguiu medir isso, usando várias técnicas, usando ressonância e usando microscopia automatizada, né, com esse material do Instituto Allen, que é fornecido gratuitamente para a pesquisa. Né. Agora, o que ele achou? Ele trabalhou com camundongo, com macaco e com lombos. E ele achou que mais de 70% dessas bolinhas verdes, que são as conexões heterotópicas, caracterizam o cérebro desse corpo caloso, desses animais, ou dessas pessoas também, né? E em detrimento das conexões homotópicas, que eram o dogma. Quer dizer, a gente, na verdade, tem um acervo de conexões calosas muito maior do que a gente supunha em todos os trabalhos anteriores. E a nossa ideia é que claro, tem que ser examinada, testada experimentalmente ainda, é que essas conexões exuberantes, vamos dizer assim, sejam base, ou uma das bases, junto com os neurônios, da reserva conectônica, que é um termo que a gente está usando. Então, aqui está uma síntese, mais ou menos, do que a gente contou. Vejam aqui, as conexões homotópicas são assim, muito restritas, que seriam dogma, né? E as conexões heterotópicas seriam mais expandidas. Para que serviriam essas conexões heterotópicas? Justamente para a plasticidade ocorrer. Quer dizer, se eu tiver uma lesão cerebral, se eu tiver uma lesão periférica, como eu dei alguns exemplos antes, no caso da amputação, por exemplo, essas conexões que não podem ser reformadas, porque o cérebro já está pronto no adulto, não tem como você formar novas conexões, né? Elas seriam utilizadas para essa plasticidade, porque elas são naturalmente expandidas ou exuberantes. Né? Então, os pontos principais que eu mencionei é que, primeiro, que os seres humanos têm em torno de 85 milhões de neurônios, dependendo do sexo, idade, doenças, e que o número de células pode ser um dos substratos da reserva cognitiva. Segundo, que os circuitos cerebrais, por conta desse enorme número de neurônios, formam números gigantescos, centenas de trilhões. E esses conectomas são plásticos, como eu mostrei alguns exemplos, e existem vários outros na literatura. Alterações pré- e pós-natais podem causar plasticidade axônica de longa distância nos circuitos, é o trabalho da Fernanda Moll, os feixes anômalos que eu mostrei. Esses desconectomas, como a gente chamava na época, podem ser explicados por feixes alternativos, que é outro termo que a gente está tentando deixar para trás, que aparecem durante o desenvolvimento, que seriam as conexões secretas. Esses feixes alternativos podem se tornar funcionais, tanto para o mal quanto para o bem, e muitos desses feixes secretos poderiam, na verdade, ser normais, formando uma reserva conectônica para a plasticidade. Esses são pontos principais que eu tentei mencionar assim, muito brevemente. E ainda falta descobrir muita coisa. Então, a ideia dessa hipótese da reserva conectônica é que ela possa ser explorada por outros pesquisadores daqui para frente para descobrir outras coisas. Por exemplo, será que outros sistemas também têm circuitos secretos? Os circuitos descendentes, ascendentes, subcorticais, intracorticais, né?
Será que é possível alcançar um nível microscópico de análise do cérebro humano, como você consegue com os modelos animais, e assim validar esse processo, por essa hipótese do cérebro humano? Esses circuitos secretos seriam funcionais ou silenciosos? Quais funções eles exercem? Porque eles podem estar formados ali e estar quietinhos, e só seriam acionados funcionalmente numa situação de necessidade patológica, né, nosológica. Quais os mecanismos de plasticidade que os tornam funcionais também, a gente não conhece. Será que é uma questão de inibição sináptica versus facilitação sináptica? A gente não sabe o mecanismo. Esses circuitos podem se tornar funcionais em que condições, normais ou patológicas? Também outra. E se é válido, portanto, a conclusão de que a reserva colectônica seria um substrato, vamos assim, morfológico da reserva cognitiva. Então, com isso, eu encerro agradecendo a vocês. Estão aqui um enorme grupo de pessoas, faltaram alguns, não consegui alojar aqui nesse slide, mas eu mencionei ao longo da palestra, várias instituições. Eu trabalhei durante muitos anos aqui no ICB do UFRJ, agora estou aposentado do ICB e estou trabalhando full-time no Instituto DOR, no Instituto de Pesquisa em Neuroplasticidade. Estou fazendo um tipo de neuroplasticidade bastante diferente desse que eu mostrei para vocês, que é molhado, né? Depende de um laboratório molhado. Estou trabalhando agora com o que se chama neuroplasticidade transpessoal ou interpessoal. Quer dizer, se eu estou interagindo com vocês, eu registrar o meu cérebro, registrar o seu cérebro, alguma coisa acontece entre os nossos cérebros em relações de vários tipos, né, de interação, pode ser pedagógicas, podem ser amorosas, podem ser como xadrez, podem ser jogos, esportes em geral, né? Então, alguma coisa acontece entre os dois cérebros que modifica o outro, para o bem ou para o mal, também da mesma forma. Então, a gente está trabalhando agora com modelos usando essa tecnologia de registro simultâneo da atividade cerebral de duas pessoas interagindo. Mas isso não é... tem muito tempo ainda para gerar resultados. Se me convidarem daqui a uns 10 anos, venho aqui e falo de novo sobre esses resultados. Muito obrigado. A professora Línia Sheikman, a professora Elixineu, para debater a apresentação do professor Lentes. Não sei se vocês sentarem. Senta ali, né? Melhor, né? Professores da UERJ. Não, deixa eu botar uma cadeira. Bem, então, a gente vai dar início ao debate. Eu gostaria só de colocar uma pergunta em função da sua apresentação, melhor talvez duas. Em relação a essa última parte que o senhor mencionou agora, sobre essa interação, não sei que está pensando em pesquisar, mas só afirmou que existe uma interação entre manuais de contato entre duas pessoas que têm aí uma relação pedagógica, amorosa, e que há uma modificação. Entendi que isso já é estabelecido. Mas essa modificação seria de que ordem? Aumento de sinapses, uma espécie de sincronização cerebral, uma coisa assim? Então, essa seria uma pergunta. E a outra é que a ideia de reserva cognitiva implica uma relação com o aprendizado, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, as pessoas perguntam, o que eu posso fazer para não preservar o meu cérebro, o envelhecimento? Então, bem, você pode aprender coisas novas, né? A gente costuma dizer isso para os pacientes.
estudar uma língua, aprender um instrumento musical, aprender coisas que você não sabe, mexer em computador. É muito comum essa pergunta e a gente responder isso. Isso ainda é válido ou porque seria isso, né, que esse tipo de aprendizado aumentaria a reserva cognitiva. Mas se o cérebro está pronto, como você falou há pouco, o que justifica vamos dizer, o efeito desse aprendizado dos seres humanos? Vou começar pela última. Está falando. Muito boa pergunta. Em primeiro lugar, que eu diria é o seguinte, que a educação infantil é aparecimento de diferenças diferentes. As pessoas que não têm baixo mais suscetíveis do que as pessoas que têm formal mais elaborado. Então, é claro que isso é um dado estatístico, quer dizer que a pessoa pode ser intelectual e produtiva Alzheimer e uma pessoa que não tem escolaridade cognitivamente normal, 90%. Mas, estatisticamente, a educação favorece a atividade cerebral, a educação, os esportes também favorecem uma certa imunidade. Quanto mais jovem isso ocorre, maior esse efeito. Então, é verdade também que isso não adianta nada eu essa altura do acontecimento, que eu a minha possível demência no futebol. Não vai funcionar, né? O cérebro já está muito mais estabelecido. Mas é possível você testar todos os temas que possam identificar. De que maneira isso ocorre do ponto de vista biológico, não sabemos. Uma das maneiras, uma das nossas propostas é que essa reserva conectônica, quer dizer, essas conexões exuberantes que se formam no cérebro, que permanecem silenciosas, sejam ativadas nessas circunstâncias. E aí, elas são ativadas porque existe uma das pessoas que tiveram essa trajetória de educação, de estímulos, em relação à primeira pergunta, o que acontece nas duas indivíduos que se é uma que se chama sincronia, você mesmo mencionou, sincronia cerebral. Se você analisar a trajetória das ondas do espectro de análise, pode ser G, pode ser um outro chamado MIRS, são espectroscopias de infravermelho próximo. Você vai ver que no mundo, por exemplo, na interação professor-aluno, no momento em que a chamada aprendizagem, ocorre uma sincronia do ritmo cerebral do professor em relação ao aluno. Então, isso já tem várias evidências, nossas, de outros, que isso seria um proxy da conexão cognitiva entre dois cérebros. Então, por exemplo, já se fez um estudo estudando dois jogadores de xadrez. E existem situações que eu não vou saber reproduzir. A estratégia, a troca de estratégia entre os dois adversários de xadrez, que são correlacionadas com a sincronia entre o cérebro deles. E isso é verdade para várias interações. Então, o que a gente estuda é um padrão de atividade cerebral. Na verdade, o professor a absorção de radiação pela hemoglobina circulante, que é maior, o fluxo é maior, mas ele não é maior. Basicamente, isso que a gente está investigando. A gente correlaciona isso com várias outras coisas. Na verdade, a gente tem uma população de pessoas típicas,
tem o estudo do espectro autista, em modalidades diferentes de interação. Então, a expectativa é que nas pessoas típicas, as modalidades presenciais são preferenciais para haver maior sintonia cerebral. E nos autistas seria o contrário. Eles não são essa interação empática, gestual. Então, que a gente agora passa a palavra para os debatedores e, em seguida, abrir para as demais perguntas. Bom, então, obrigada. Excelente palestra. Só posso assim, parabenizar. Adorei ouvir, aprender. E aí, assim, vou fazer alguns comentários, algumas coisas que eu fui pensando a partir da palestra e que tem relação já com a minha área, que é mais a de psiquiatria, negócios também. Então, assim, a primeira questão é esse gráfico, né, que você procura a reserva cognitiva, como mostra bem, né, o quanto essa reserva pode, digamos, atrasar o aparecimento. Então, essa patologia, né, o momento de a gente fazer o aparecimento de uma doença de Alzheimer, de um quadro inicial. E aí eu fiquei lembrando, não sei se isso tem verdade, mas você tem daquele estudo das Figures and Studies, né? Que é um estudo interessantíssimo, que analisou quase 700 freiras no ano, e acompanhou durante vários anos com avaliações, avaliações físicas e avaliações cognitivas, e o que foi observando, e elas, na verdade, foram aceitaram doar os cérebros no próximo. Isso tudo foi estudado, é um estudo muito legal, muito bonito, porque foi uma coisa muito pessoal também, tem um relato, além da questão quantitativa, né, o relato dele da interação com essas freiras, que relato isso. E, na verdade, o que ele observou foi justamente que algumas tinham, ao morrer, uma neuropatologia muito maior de Alzheimer, muito mais dano cerebral, e não tinham aberto um quadro de Alzheimer, enquanto que outros com menos dano tinham já um quadro sintomático, né? E aí, falou muito desse conceito da reserva cognitiva, o que faria com que alguns tivessem uma maior resiliência, uma maior capacidade de lidar com aquele dano ao ponto da doença não aparecer, pelo menos até aquele momento de vida, né? E aí, a outra coisa que ele avaliou, e que tem a ver com essa questão da educação que você estava colocando também, é quando elas entraram com vínculo, elas faziam autobiografia, eles estudaram esses relatos e viam que na escrita delas, nessa época jovem, já dava para ter uma relação com quem iria ou não desenvolver o Alzheimer, a licença daquela neopatologia. Então, o quanto essa questão da educação, e na verdade não é só a escrita, é a quantidade de ideias, né, o diário que elas tinham ali. Então, eu fiquei pensando muito nesse estudo e do quanto é importante a gente começar a tentar entender essa ideia da reserva cognitiva, né? O que está por trás disso, que é essa proposta das conexões, enfim, da neuroplasticidade, as conexões alternativas que vocês mostraram aí, o substrato que estaria por trás disso, né? E aí, o outro ponto que eu acho que assim, vale a pena a gente pensar é que quando a gente vê, agora saiu um estudo novo do Commission, do Lancet, né, para estudar fatores de risco para a doença de Alzheimer, e aí, na verdade, eles colocaram mais dois fatores, em que eles veem que, na verdade, tem a parte genética, mas pelo estudo Lancet, 40% a 45% seriam de questões, de alguma forma, ambientais, fatores de risco modificáveis, sendo que um deles é justamente a questão da educação e da escolaridade. E tem um estudo do Brasil de 2025, que, inclusive, quem coordenou foi o Sonoto, que estava no último slide, né? Um estudo super interessante, mostrando que, na verdade, a nível de Brasil, a gente tem quase 60% de fatores de risco modificáveis. E uma boa parte disso está relacionado justamente a essa questão de educação, de escolaridade, e que a gente, pelo menos, imagina que possa ter muita relação também com toda essa questão dessa reserva, né, das conexões que estão sendo feitas. E aí, no Brasil, ficou principalmente escolaridade, a questão de dificuldades visuais e a questão de depressão. Então, a gente vê que são coisas que a gente tem, talvez, usando esses conhecimentos e levando em conta, né, acho que essa compreensão maior
Eu acho que, para além do que a gente está vendo, é pensar como é que a gente pode agir em relação a isso e trazer realmente um benefício maior para a população, talvez aumentando essa reserva aí conectônica ao longo desses anos importantes da vida, e tendo mais possibilidades de prevenir, ou pelo menos de adiar o aparecimento de uma doenças tão graves quanto as demências, que a gente sabe, né, o quanto, enfim, elas trazem de sofrimento. Então, em linhas gerais, eu queria fazer esses comentários, queria dizer que, assim, fiquei muito interessada em ouvir sobre esses aspectos muito pessoais, a gente vai aguardar aqui daqui a 10 anos esses novos dados. Fiquei pensando na questão dos estudos sobre empatia também do pessoal, que é sobre empatia, né? Que a gente tem a questão de olhar no espelho, de como a outra pessoa sente também, né? Reflete na outra pessoa e estimula aquela mesma área da dor da pessoa que estava ali sentindo uma determinada coisa que a outra está acompanhando. Então, acho que vai ser uma coisa assim, bem importante para a gente conhecer mais. Tá? Obrigada. Então, boa tarde, né? Em primeiro lugar, agradecer o convite, a honra de estar aqui como debatedor de uma apresentação do grande professor Roberto Lente. Agradecer particularmente o Bruno, né, que fez mais diretamente o convite, mas também reclamar dele, porque eu fiquei ansioso, eu não dormi bem de ontem, para hoje, fiquei preocupado. O que eu vou perguntar? Tem que falar alguma coisa inteligente, alguma coisa que faça jus ao nível da apresentação que teve. Sério, eu tive alguns sonhos ansiosos. Como a professora Lília falou, ela falou que adorou, eu adorei de novo, porque tem exatamente 2 semanas o professor Lente fez mais ou menos a mesma apresentação no Centro de Estudos da UERJ, até a meu convite. Então, e como eu tinha falado para ele 2 semanas atrás, nunca é igual, né? E realmente nunca não foi igual. E, embora igualmente excelente, nunca 2 apresentações da mesma pessoa, com os mesmos slides, vai ser igual. E eu achei que o Bruno ia roubar a minha pergunta, mas quase isso. A minha pergunta tem a ver com a sua apresentação, não de hoje, nem de 2 semanas atrás, mas a que você vai fazer daqui a 10 anos. Eu fiquei muito interessado nessa questão do estudo da interação das 2 pessoas, 2 cérebros, e você falou em professor-aluno, mas eu pensei na situação terapeuta-paciente. Eu acho muito interessante os, os estudos do Eric Kandel, né, ganhador do Prêmio Nobel em 2000, de medicina, médico também, neurocientista, um trabalho sobre a memória. Ele diz uma coisa que é muito interessante, que não há como uma psicoterapia, incluindo a psicanálise, ser eficaz se não houver uma modificação estrutural do cérebro, uma formação de novas sinapses. Ele vê a psicanálise e a psicoterapia de uma forma geral como uma ação neurobiológica. E até porque a psicoterapia, de qualquer forma, incluindo a psicanálise, é uma forma de ensino. Não ensino igual na escola, mas as experiências pessoais, as experiências pessoais, ensinam para o bem, para o mal, de forma neutra, porque as interações modificam o cérebro. Então, estar em contato com o nosso analista, com o nosso terapeuta, modifica o nosso cérebro, modifica o cérebro do analista, e isso parece óbvio. O próprio Freud usou, pelo menos uma vez, a expressão científica da psicanálise como um papel do psicanalista como um papel educativo. Então, educativo não no sentido de certo, errado, não, de mais saudável em substituição ao patológico. E tem vários estudos, assim, que a professora Guilherme falou na questão da empatia, né? Tem, por exemplo, estudos que o indivíduo está sentindo nojo, aí tem o outro observando o primeiro, e os dois têm ativação cerebral na mesma área. Se sentir tocado, e uma terceira situação também, questão dos neurônios do espelho. Tem estudos assim, que mostram sessões terapêuticas e se vê o paciente e o terapeuta com posturas corporais semelhantes. Um contagia o outro até de forma inconsciente. Então, existe toda uma ideia de
neurocientistas como o Candel, psicanalistas interessados em neurociência, pessoas que gostam dessa interface, neurociência-psicanálise, neurociência-terapia, da ideia de como a psicanálise, a psicoterapia muda o paciente para melhor ou para pior, o ideal é que seja para melhor, mas de forma inconsciente, não verbal, o trabalho de interpretação seria apenas uma parte de como que o relacionamento diretamente com o terapeuta modifica as memórias implícitas do paciente, né? Modifica as formas de reagir ao estresse e as formas de reagir, de se relacionar com as outras pessoas. Eu sou uma pessoa paciente, posso esperar 10 anos pela sua resposta, mas se você quiser falar alguma coisa agora, obrigado. Os comentários que eu responder. A gente pode encarar a reserva cognitiva, a gente está eletrônica, como uma maneira de explicar essa neuroplasticidade que existe quando a gente pode diminuir a incidência de sendo ou quando a gente é pessoal. A plasticidade é um termo muito genérico. Ela significa a capacidade do cérebro de se modificar ao longo do tempo. Ela já está bem estabelecida, existem mecanismos. Eu gosto de falar nela usando de níveis de abordagem. Você pode abordar a neuroplasticidade no nível molecular, celular, você pode ir para os circuitos, como você pode ir para as redes neurais, você pode ir para a relação interpessoal, você pode ir para a sociedade e a cultura. Todos esses elementos de atividade cognitiva modificam o cérebro. O que a gente não sabe direito é como que ocorre essa mudança. A gente não tem acesso, no caso humano, aos níveis heurísticos mais evolucionistas. Então, não tem como saber se as minhas sinapses do hipocampo mudam quando eu estou interagindo com uma outra pessoa, memorizando alguma coisa, ou um paciente iniciado que não consegue lembrar uma sua desse tipo. Não tem essa tecnologia não chegou a esse ponto. Usar modelos animais é a solução. Os modelos animais, por outro lado, não conseguem emular o que acontece no ser humano. Então, a gente tem que usar, talvez, as duas coisas e transitar de um biologista para outro. O grande problema da neurociência e da ciência, de um modo geral, é que os cientistas se tornam um pouco arrogantes ou dogmáticos, porque eles têm que escolher um nível de trabalhar, porque não dá para trabalhar com tudo, e aí eles ficam achando que a verdade é exclusivamente naquele nível. Então, tudo se explica através das moléculas e das células, e nada se explica através dos circuitos, ou tudo através dos circuitos, e nada através das interações interpessoais. E eu defendo que a gente pode transitar de um nível para outro. Por essa razão que eu estou transitando agora. Se eu puder, é aquele que tem 10 anos mais que eu. Não se aplica. Então, eu estou tentando mudar de nível holístico. Eu já sei como é que funciona mais aqui embaixo. Já tem uma hipótese, essa hipótese vai ser avaliada pelos colegas, etc. E agora eu estou partindo para saber como é que eu posso explicar pela reserva conectônica a plasticidade que ocorre entre pessoas em interações linguisticamente mais altas, quer dizer, psicológicas. Então, por exemplo, a interação paciente-terapeuta, ou médico-paciente, para ver uma troca entre o médico e o paciente muito maior do ponto de vista psicológico, se tratando de transtornos psicológicos ou psiquiátricos,
mas também existem outros tipos de transtornos físicos mesmo. A nossa famosa amnésia, são todas interações entre paciente e médico. Como é que isso modifica o cérebro de um e de outro? O médico aprende, ele aprende com o paciente, ele gera novas conexões, provavelmente, ou utiliza a sua reserva conectora, e o paciente, da mesma forma, se beneficia do que o médico está fazendo. Então, na verdade, a plasticidade é um mecanismo muito virtuoso para explicar uma série de coisas no funcionamento do cérebro, a interação entre eles. Esse projeto novo, a gente já tem vários desdobramentos, a gente está começando com uma interação no sentido educacional, quer dizer, que assiste alunos voluntários que assistem uma videoaula, então não tem interação nenhuma presencial com o professor gravou a aula e os alunos assistiram depois. Tem um outro que é um outro grupo experimental, que é uma interação via Zoom, então não tem interação face-to-face, mas ela é mediada com o computador, e tem a interação presencial. E a hipótese é que a maior sincronia cerebral vai se dar nessa última, que envolve uma empatia maior. Mas nós não sabemos, é uma hipótese que vai ser testada. E depois, um segundo grupo de voluntários vão ser sujeitos adultos autistas, mas que vão ser submetidos a diagnóstico experimental. E a hipótese é contrária. Eles gostarão mais, ou terão maior sincronia cerebral da modalidade Zoom, talvez, ou até a modalidade videoaula. Também isso está para testar, a gente, esse projeto. O outro já está em atividade, a gente já tem quase 80 casos registrados, mas o outro foi aprovado pela Comitê de Ética agora na semana passada, então a gente já está no começo. E a gente quer expandir isso para várias outras interações pedagógicas, por exemplo, crianças, aí fica muito mais difícil você botar crianças. Embora as crianças adorem botar toquinha de registro, elas amam. Você bota a figurinha do cérebro, assim, brilhando, você bota a boca na criança, você diz assim, quanto é 2 mais 2? Aí a criança responde e o cérebro dela, na região correspondente, começa a piscar. Então, é um recrutamento de os pais acima logo, termos de consentimento. Então, eu prometo que daqui a 10 anos eu volto aqui para contar para você no resultado. Eu só queria sobre essa última, uma dúvida sobre essa última. Tudo bem, né? Só a dúvida, tudo bem. Pessoal, só para salvar o senhor dos psiquiatras, o neurologista tentar salvar o senhor. Tem alguns estudos falando, o senhor falou de transtorno de espectro autista, isso me interessa muito. Tem alguns estudos de hipoconectividade com relação a áreas sensoriais, de empatia, o senhor falou, e o senhor tem trabalho sobre isso, que isso poderia ser uma causa orgânica, estou levando para a coisa orgânica do transtorno de espectro autista, que é a grande pergunta de 100 milhões, por que há o crescimento, o que é que está acontecendo. A gente já pode pensar em ter um marcador, ressonâncias funcionais, tractografias como um marcador precoce, para a gente poder intervir até com essas questões de interação e tudo. Mas tem uma meta-análise grande falando em hipoconectividade em áreas sensoriais. Mas a hipoconectividade que se trata é você usar ressonância funcional, principalmente, essas outras técnicas, EEG, etc., e avaliar o global da conectividade cerebral entre as várias regiões, que é mais rica em pessoas típicas e menos em pessoas TEA, né? E principalmente em certas regiões, por exemplo, regiões responsáveis pela interpretação de empatia, face, reconhecimento de face, etc.
Mas, novamente, o nível heurístico está lá em cima, a gente não tem granularidade para saber o que está acontecendo, de fato, no cérebro que explica esse fenômeno. Isso é a grande preocupação agora, a gente faz neuropsiquiátrica intervir precocemente, né? Então, estamos procurando a resposta de $1 milhão. Aproveitando, ó, o lado pediátrico, a gente só falou sobre a sincronia cerebral, nem vou falar, mãe e filho, afeto, olhar, mas eu vou puxar para o outro lado, porque a gente no mundo digital, nós estamos vendo muito filmes que jogam para criança e vídeo com o olho grande, né? Que a gente chama já o olhar digital, e como isso ativa os circuitos, né, da sincronia com essa criança, né, que eles chamam o engajamento. E como isso está sendo distorcido por redes, inclusive criminosas, né, que estão explorando essa atração que tem em crianças. Então, é por aí que vai. Eu acho que isso é um caminho que eu estou esperando os 10 anos, os resultados. É por aí, é por aí. Né? E como isso previne essa demência lá nos anos 80. Né? É tudo aqui, nos 4, 6 primeiros anos de vida. Eu estico para a adolescência, boto os 20 primeiros anos. Importante. Você tem toda a razão. Não tenho o que acrescentar. Só um pouquinho, fugir um pouquinho da área, sou professor de educação física, né? Sendo que eu participo do laboratório de neuropsiquiatria e neuropsicologia da atenção lá na UFRJ, né, na perna cerebral. Nós temos alguns artigos publicados agora com carapecas, né, com crianças, inclusive, falando sobre tomada de decisão e volume de cidades de treino também. Um outro artigo em parceria com o laboratório da Alemanha, falando sobre volume, intensidade de treino e aprendizagem infantil, falando como cada intensidade é um processo novo de aprendizagem de atenção e aprendizagem motora também melhorando no atividade infantil. Quando a gente fala, falou sobre depressão logo no início, né? Então, quando a gente fala sobre atividade física, né, independente da idade, a gente consegue controlar em níveis de aprendizagem em campos de atenção também, uma intensidade leve, moderada e forte. Por isso, a gente acaba moldando com a parte medicamentosa. Com a crise também das pessoas assim, a gente reduzindo e, em alguns casos, até retirando o medicamento. Isso aí já está mais escasso na literatura. Quando a gente fala também sobre o autismo, a gente consegue ter um nivelamento na prática da atividade física, né? Com volume e intensidade, que a gente consegue, não falo promover a gente consegue retardar um pouco esse avanço do autismo, um controle auxiliando também a terapia, né? E é uma das pesquisas que está aí na luta também, né? Bacana. Diferente, né? Um comentário rápido, eu achei muito interessante essa colocação, né, que você fez, que é da questão do exercício físico e disso tudo, que cada vez mais é uma coisa que a gente tem visto a importância que isso tem mesmo, embora não seja uma coisa que a gente não está falando aqui da educação ou da infância também, mas mesmo no indivíduo já mais velho, né, em termos de fatores de risco para Alzheimer, para ser mais precoce, não sei, a questão do exercício físico em termos de bem-estar, em termos de melhoria emocional, uma coisa que eu não comentei nesse estudo das freiras, além do conteúdo de ideias, o fato de serem ideias mais positivas, o conteúdo emocionalmente mais positivo também apareceu como um fator de proteção. Então, assim, a gente tem que realmente pensar nessas outras coisas e as pessoas já, mesmo que comecem a fazer exercício físico mais adiante, não desde a infância, é sempre
melhor cardiovascular, melhor outros tantos fatores de risco, de qualquer forma, também pode acabar adiando, né, um pouco essa questão da abertura dos quadros iniciais. Então, assim, é importante. Gostei da sua colocação. Obrigada. Professor Reis, eu tenho frequentado algumas feiras de livros, não livros específicos de medicina, mas literatura normal. E tenho visto alguns temas que são oferecidos nas bancas sobre física quântica e neurociências. Essa relação já está sendo empregada, já sendo utilizada, porque são temas cada vez mais comuns. Sim, o próprio IDOR tem uma iniciativa que se chama Ciência Primeira, é uma espécie de fundo filantrópico que a rede IDOR proporciona para projetos de pesquisa disruptivos. E um desses projetos que eles financiam, principalmente pesquisadores jovens, físicos, físico médico, etc., chama-se Biologia Quântica. Dentro da biologia quântica está a neurobiologia quântica. Existem interações quânticas na neurociência, na neurobiologia, por exemplo, em vários aspectos sensoriais. Por exemplo, quando você usa o olfato, na verdade, você tem uma interação quântica entre as moléculas dos cheiros, vamos dizer assim, né, os odorantes, e os receptores encarregados, ou, enfim, otimizados pela evolução para reagir a esse contato com os odorantes. Da mesma forma, a visão. A visão também tem uma interação quântica ainda mais direta, porque se trata de luz que incide sobre células especializadas da retina que fazem a decodificação da informação que está contida nessa luz. Isso se transforma numa percepção visual que se chama: eu vi um gato, eu vi enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, os sentidos apresentam uma interação quântica muito bem estabelecida e muito conhecida já há bastante tempo. A questão é se você tem interações quânticas no nível sináptico que possam explicar fenômenos cognitivos. Porque nas sinapses, o que acontece é uma molécula reconhecer a outra. Como é que essa molécula reconhece a outra? É uma interação química que pode ser reduzida a uma interação quântica. Não, só sei até aí. Não sei aprofundar mais, mas existe uma grande tendência atualmente a se valorizar esse tipo de pesquisa de biologia quântica. Inclusive aqui no Brasil, como eu exemplifiquei. Perfeitamente. Só para então, o último livro que eu comprei, esse não abri, porque mais da metade é só física quântica, é um tema absolutamente difícil, né? Chama-se O Médico Quântico. Escrito por um indiano, formação dos Estados Unidos. Como? Isso mesmo, né? Já viu? Vou até comprar. Interessante. Eu acho que tem todas essas considerações sobre a influência da quântica. Comunica muito bem, ele junta a medicina oriental indiana. Isso, considera. Outras conexões. Ok, legal. Mais alguma questão? Só vou deixar, eu já tenho uma dúvida extra só de fazer. Mais questões? Professor, encantada com a sua apresentação e perguntando se, nesse momento de inteligência artificial, em que pessoas estão começando a usar tão estritamente que já consideram aquelas respostas como sendo muito mais interessantes para ela, pessoalmente, do que a interação pessoal mesmo, e acham que, com o tempo, aquela inteligência que eles falam, o conhecem mais do que as pessoas com que eles estão interagindo. Não seria um momento ótimo de fazer cohortes com esses diferentes tipos de
pessoas que tenham que se submeter a uma análise mais aprofundada em termos de pesquisa? Seria. O problema é conseguir fazer todas essas ideias virarem realidade, né? Mas seria espetacular se a gente conseguisse. Obrigado. Bem, então, em virtude do adiantado da hora, queria agradecer a presença de todos, imensamente, dos debatedores, e especialmente do professor Roberto Leite, que disponibilizou uma honra para nós recebê-lo para essa excelente, maravilhosa palestra. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu vou colocar para ele o nosso